Boa noite, pessoal. Bom, são 20 horas, vamos dar início ao nosso trabalho, aos nossos trabalhos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de André Miralias, No Mundo Maior. É uma obra que dispensa comentários, faz parte da coleção de livros que o André faz, que escreveu com o auxílio do Chico, e a gente deve se ater para a condição de que faz parte de uma coleção de livros que obrigatoriamente a gente deve ler. Antes da gente começar a nossa live, eu sou obrigado a fazer um comentário aqui para todos nós. Gente, se inscrevam no canal. Nos ajude a divulgar a doutrina. Faça a sua parte. Você pode até não dar um like aí que gostou, mas se inscreva no canal. Vamos nos ajudar a divulgar a doutrina, beleza? Estou contando com todos vocês. Nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Eu vou ler uma mensagem e depois nós vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus que nos ajude nesse momento, que é tentar dividir um pouco, já que sou um estudante igual a todos, nessa mensagem de evolução. Então, vamos começar com a nossa leitura, ok? Essa leitura é de uma interpretação de uma passagem de Gálatas que Emmanuel faz um comentário sobre ela. A passagem de Gálatas é 5:25. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. E Emmanuel faz o seguinte comentário. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscência da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por leis de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si mesmo. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro do qual o espírito é dirigente. Dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor,
o espírito. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. Entendemos, meus amigos, que o corpo é um vaso, é o veículo. E não devemos nunca colocar a culpa no veículo. É o condutor. É o condutor que se coloca em modo negligente, em modo impreciso, imprudente. Sejamos nós fortes em nossa vontade e convicção. Convicção do bem. Vamos fazer nossa oração. Vamos rogar a Pai a bem-aventurança de hoje termos condições de levar a todos um momento de conhecimento, uma palavra de consolo, que a espiritualidade nos ajude no nosso intento de semear essa palavra. Que a espiritualidade nos ajude a compreender, a melhor compreender essa mensagem. Que assim seja. Bom, nós vamos falar, como eu comecei bem no início da palestra, sobre o livro No Mundo Maior. Na internet, você vai encontrar pessoas de altíssimo gabarito falando capítulo a capítulo sobre esse livro. Minha intenção não é concorrer com estes, que têm renomes já dentro da doutrina, mas simplesmente aludir a vocês o desejo de ler o livro. Então, nós vamos ver em slides pequenos tópicos de cada um dos 20 capítulos que falam neste livro. E por último, nós vamos fazer comentários sobre aquilo que eu entendi importante do livro e que repercute em nossa existência neste momento, que é a condição da nossa casa mental, onde, como bem sabemos, tudo acontece e pelo qual pagamos durante toda a nossa existência. Vamos ser firmes em nosso propósito. Vamos começar, né? É importante que a gente entenda o seguinte: todos os livros que nós estamos vendo aí fazem parte da coleção de André e que nós devemos tentar, dentro do possível, ir lendo um a um no decorrer do tempo, fazendo desses livros nosso livro de cabeceira. Porque são importantes para que nós percebamos como que é a transitoriedade de nós no decorrer da nossa vida. E como que a espiritualidade superior trabalha incessantemente por nós. Então não estamos sozinhos em momento algum. Não estamos abandonados, não estamos ao relento da oportunidade de reflexão. Beleza?
Então, nós temos aí o livro do qual nós vamos falar um pouco, que trata, nos seus 20 capítulos, sobre temas variados: aborto, os casos de epilepsia, o mongolismo, alienação mental, desequilíbrios. Então, assim, serei breve na exposição de cada capítulo e sempre evocando a vocês a minha preocupação e o meu desejo de que leiam o livro. Dessa maneira, cada um de nós tem a oportunidade de ter uma interpretação, porque nós sabemos que a mensagem sempre é para o leitor. No capítulo 1, Entre Dois Planos, nós vamos ver Calderaro e Eusébio, que é a pessoa, e André, externarem a preocupação com a humanidade por causa das doenças da alma. Mesmo após o Cristo ter trazido a mensagem do Pai, mesmo após os exemplos de amor e caridade exemplificados pelo Filho, os homens ainda se comprazem nas aparências, nos títulos, na vaidade. 2000 anos de cristianismo e a humanidade refugia-se nas vãs palavras de um paraíso conseguido sem nenhum trabalho edificante, sem nenhuma transformação moral. Essas palavras de Eusébio são para que todos nós nos percebamos que sem trabalho não há mérito. Sem mérito não pode haver recompensa. Não sejamos coniventes com nós mesmos. Na sequência, nós vamos ver Calderaro e André tratando de condições que vocês vão ter oportunidade de ver no livro, que dá espaço para outros questionamentos, né? A necessidade do burilamento e a oportunidade que nós temos de, no decorrer do nosso sono, sempre somos intuídos pelo plano superior. Precisamos nos convencer de que, uma vez solicitado a ajuda, ela virá. Sempre seremos amparados. Sempre seremos amparados. Então, façam as suas orações, roguem a Deus pelo auxílio, ele virá. O capítulo 3 fala mais sobre a casa mental, que é o caso onde o André se defronta com a realidade ignorada por nós, encarnados, de que o cérebro é o órgão de manifestação da atividade espiritual. Estudando e acompanhando enfermos encarnados e desencarnados, ligado pelo sofrimento e ignorância, em doloroso processo de obsessão, onde tudo é partilhado, sensações e pensamentos. É um caso triste onde nós temos oportunidade de acompanhar um processo de obsessão onde obsessor e encarnado estão tão entrelaçados um ao outro que é difícil ver a separação. Até os pensamentos de um se manifestam no outro. Leia o livro e vocês vão ver o tamanho do problema. Calderaro nos informa da doença no desencarnado, que somos vítimas de nós mesmos e que o nosso corpo perispiritual é nossa maior conquista na Terra. E ao escolhermos o gênero de vida que levaremos enquanto encarnados, determinamos assim a densidade de nosso organismo perispírito. O que isso quer dizer? Olha só, quando nós chegamos aqui, nós escolhemos o nosso gênero de vida no sentido de: vamos trabalhar no bem? Ou vamos levar uma vida de satisfação na fantasia dos vícios? Ora, se nós vivermos a vida pela matéria, vamos adensar nosso perispírito. Se vivemos a vida pelo espírito, ele vai ficar mais fluido. Todas as vezes que caminhamos para o lado espiritual,
nós nos tornamos mais perto da espiritualidade. Nós ficamos mais perto da espiritualidade. A desmaterialização é um ponto importante para a nossa comunicação com o mundo espiritual. Se você liga demais para aquilo que se tem, ficamos aqui. No capítulo seguinte, o capítulo 4, vemos uma situação complicada, onde alguém, um irmão, tomado pelo orgulho, tira a vida de outra pessoa. Ele engendra mecanismos de modo que a lei não consegue pegá-lo. E ele vai-se embora do lugar. Mas o remorso do crime o assombra. Ele tenta se esconder no trabalho, se dedica ao trabalho, mas não consegue sossego, porque o remorso está lá. E a vítima desse assassinato, se sentindo injustiçada, só busca vingança, então persegue incansavelmente. Vamos ler e tirar as nossas conclusões desse capítulo, que mostra como que atitudes impensadas nos perseguem pela vida inteira. Dentro desse capítulo, Calderaro ainda lança sobre nós um conhecimento de como que nós nos refletimos em nós mesmos e como que a mente prossegue seu caminho sob forças visíveis e invisíveis. No finalzinho desse capítulo, nós vamos conhecer Irmã Cipriana, que é um ser iluminado. Seguindo em frente, no capítulo 5, a gente se detém em O Poder do Amor, onde nós compreendemos a extensão inimaginável, no nosso caso, que é a capacidade de curar que o amor tem. Como que o amor pode nos transformar? Aqui nós vemos Cipriana dando testemunho desse amor, instilando esse amor fraterno em Camilo, que se compraz. Camilo é o espírito que se compraz na vingança contra Pedro. Mas ela mostra para ele que a loucura que ele vive não vai levar a lugar algum. E esse amor fraterno, essa elevação moral que Cipriana tem, a todos transforma. E aí nós vemos perseguido e perseguidor se reconciliando. No capítulo 6, o amparo fraternal, o homem vive apenas para prazeres imediatos, acercando-se de só saciar seus desejos. Ele se defronta com uma jovem que passa por problemas aflitivos, mãe doente e problemas financeiros. Juntos eles se veem presos a essas facilidades e se perdem nesse caminho. Só que a mãe da jovem, ela tem um alto cunho moral e consegue, junto à espiritualidade, a intervenção necessária para trazer esses dois novamente para o caminho do bem. É um capítulo interessante, bonito, onde nós vemos que nós nunca estamos sozinhos e que em que não devemos nos deixar levar pelo desespero momentâneo de determinadas situações. No capítulo 7, no processo redentor, vemos a condição sofrível de um espírito que em vida passada abusou do poder da autoridade. Ora, nesse livro nós vamos ver Calderaro falando que aquele que abusa do poder e da autoridade tem verdadeiro débito contraído e vai expiar por isso.
O poder e a autoridade é algo que pode nos corromper de modo significativo e nos levar a várias encarnações para reparar. Vamos ver nesse capítulo e meditar sobre ele. Vemos uma mãe abnegada que, amparada pela espiritualidade, não se avilta, não se contraria, não se revolta ante a dificuldade da prova, confiando no Pai para a missão que é agora. Olha só, nós vamos ver como que nós, uma vez confiando em Deus e naquilo que Ele reservou para nós, podemos auferir as forças necessárias para enfrentar qualquer missão. Não podemos nos deixar levar pelo desespero. No capítulo seguinte, no 8º capítulo, no Santuário da Alma, temos o Marcelo, um jovem que luta para se elevar no autoconhecimento, mas as lembranças de vida passada sobrepõem pesado remorso. Ao se conscientizar do mal que fez, crises epiléticas acontecem. Calderaro e André dão um testemunho esclarecedor sobre o assunto. Vejam bem, segundo Calderaro, as crises que a gente, não todas, a gente está saindo fora nessa explicação das crises que são provenientes de problemas orgânicos e que sabemos que tem. Então, assim, a crise epilética, quando de cunho espiritual, são as faltas graves que, em alguns momentos, nos tornamos conscientes. E o remorso e o peso, a compreensão dessa falta, nos tiram do corpo carnal. No 9º capítulo, em Mediunidade, vemos a descrença no trabalho mediúnico, as dúvidas dos que assistem, dos espíritos e dos próprios médiuns. Calderaro lança a luz sobre a questão, nos instruindo a não desanimar, a termos fé em nosso propósito de ajudar, estudando, tempo e esforço no bem do próximo e paciência consigo mesmo e com as opiniões alheias. Pessoal, aqui nós temos um ponto difícil no processo que é a transformação de um médium em ponte entre a espiritualidade e nós encarnados. O médium, ele precisa de ter uma vida regrada, precisa de estudar, mas nem sempre a mensagem que ele traz é aquilo que nós queremos escutar. Então precisamos ser ponderados nesse trabalho. Precisamos entender que o médium, ele é alguém que vai precisar estudar, ele precisa se esforçar no caminho do bem, mas só o tempo vai aprimorar a capacidade que ele tem de discernir pensamentos dele e pensamentos do espírito que está trazendo a mensagem. Sejamos benevolentes e compreensivos. No capítulo 10, Dolorosa Perda, nos deparamos com a derradeira queda. Esse é um problema sério. O aborto. A criação de filhos é responsabilidade que se estende além túmulo. E nós vamos ver aqui. Vemos a Cecília, filha cercada de mimos, ela cresce sem limites ou responsabilidades. Enredada em lar abastado, vive apenas para o próprio deleite. Essa condição de frivolidades lhe traz uma gravidez sem matrimônio. Em seu egoísmo atroz, esquece de compromissos assumidos no plano superior e lança mão de substâncias venenosas. As consequências são funestas para ambos. Para ambos é no sentido mãe e filho. Vemos aqui nesse capítulo, gente, um aviso poderoso. Os pais têm a missão de educar.
educar é preparar nosso filho, nossa filha, para o mundo. Para o mundo. Nossos filhos não são nossos. Precisamos nos ater à verdade de que não são nossos. São do mundo, para o mundo. Então, a proteção que nós exercemos sobre eles deve ser contra o mal. Mas nós não podemos deixá-los completamente ignorantes do mal. No final, a gente vai ver como que Cecília, imbuída desse desejo apenas de continuar na sua vida de frivolidades, porque na época que ela está, a gravidez sem matrimônio seria um escândalo, ela lança a mão dessa condição atroz, funesta, e faz o aborto. O mal não tem limites nessa situação. Vamos ler o livro e dar verdadeira atenção a este capítulo para nós vermos como que nós podemos falhar flagrosamente em ambas as situações. No capítulo 11, sexo, nos defrontamos com uma realidade dura, ignorada e muitas vezes enganosamente tomada como sendo indicador de força e poder. Em palestra proferida por iluminado espírito, Calderaro e André ouvem sobre os desatinos causados pelo sexo, que aflige e angustia milhões de almas, que as forças envolvidas são gigantescas, pois a sede de sexo não se acha no corpo grosseiro, e sim na alma em sua sublime organização. Meus amigos, olha o imperativo dessa responsabilidade. Vejamos a complexidade dessa frase. A sede de sexo não se acha no corpo grosseiro, e sim na alma em sua sublime organização. Meus amigos, renúncia e disciplina são as palavras. Na sequência, vemos Fabrício, que tem o remorso torturante de ter se apropriado indevidamente da herança de irmãos, deixando-os à míngua. No correr do tempo, a doença física, esquizofrenia no mundo espiritual, leva-o à prostração, sendo necessária a intervenção da espiritualidade para impedir dano maior. Fabrício, quando o pai falece, ele simplesmente se apropria da herança e deixa os irmãos à míngua. Vamos ver como que essa avareza o leva a um remorso torturante, porque os irmãos morrem, e em um determinado momento ele se torna consciente de que esse sofrimento que os irmãos passam é culpa dele. A loucura o persegue. Vamos ler o livro. Em Psicose Afetiva, encontramos Antônia, órfã de pai e mãe, que luta ao lado da irmã desveladamente. Em dado momento, supõe ter encontrado o amor, mas este a abandona de modo aviltante. Cansada, frustrada, pensa na morte como solução para tal sofrimento. Nesse momento, o concurso da mãe de Antônia abre espaço para um novo recomeço. Aqui nós vemos uma mensagem maravilhosa de como nós podemos nos enganar em alguns momentos de aflição e como somos amparados
nesses momentos, quando temos em nós o bem, quando caminhamos no bem, quando nós trabalhamos em nossa melhora, em nosso burilamento. Não quer dizer que a gente não tenha aflições. Não. Somos encarnados, estamos encarnados. Sofremos ainda. Temos medos, angústias, mas não estamos sozinhos. E nesse capítulo, a gente vê que nós apenas nos enganamos momentaneamente. No capítulo 14, Medida Salvadora, temos o irmão Antílio, que, em vista das visões terríveis, busca abrigo no desregramento do álcool. Caminha para a loucura, pois, anestesiado pelo entorpecente, tem visões dantescas. Como medida atenuante, o sofrimento na carne. Aqui nós vamos ver o seguinte: a bebida alcoólica, o alcoolismo. Bom, se nós vamos lembrar apenas um detalhe. Quando nós ficamos entorpecidos pelo álcool, as ligações carne e espírito ficam atenuadas. Então, é comum vermos coisas que podem não ser agradáveis. É o caso do nosso colega, do nosso irmão Antídio, que começa a ver coisas assustadoras. E a espiritualidade, que não nos abandona, para evitar que ele fique louco com aquilo que ele está vendo, vai fazer com que ele fique doente, para que ele possa valorizar o bem mais importante que nós temos, que é estar vivo, que é estarmos aqui, neste mundo, encarnados. No 15º capítulo, nós temos apelo cristão. Temos um grupo de encarnados que, desligados do corpo físico pelo sono, encadeiraram o discípulo a exortar a necessidade do trabalho no bem, independente do princípio religioso professado. Lembrando sempre que nossa estadia na Terra é oportunidade santificante. E as dificuldades e sofrimentos são escolas. O que isso pode nos trazer? Gente, Deus é um só. Sua lei, a lei dele, não conhece religião. A lei de Deus é uma só: amar ao próximo e a Deus. Se nós nos apegarmos a dogmas, ficaremos aqui nesse mundo. Então, independente da nossa fé, o que devemos professar é a caridade, porque a caridade é amor ao próximo. E as dificuldades e sofrimentos, gente, sofrimento é momentâneo. Nos esquecemos constantemente que somos eternos, que estamos aqui para aprender. Então, quando nós estivermos passando por dificuldades, lembremos Chico: tudo passa. Não foi isso que Emmanuel falou para ele? Tudo passa. A alegria passa. A dor passa. Tudo passa. E nós vamos passar também. Na sequência, no 17º capítulo, vemos Calderara explicando: o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, por indisciplina ou ignorância, fugitivos da realidade reparadora, refugiando-se no passado, instalando-se nas zonas mentais mais baixas.
veremos que tal desarmonia mental pode durar mais de uma reencarnação. Mais de uma encarnação. Aqui, meus irmãos, todas as vezes que nós nos defrontamos com a vida, sabemos, todos nós sabemos, que o certo e o errado nos acompanham. Temos a consciência disso, do certo e do errado. Podemos nos refugiar na fantasia dos vícios, na fantasia das sensações, porque são fantasias, gente. Todas as vezes que nos enveredamos nesse caminho, nos distanciamos das questões espirituais. Porque sensações são do corpo. Não vamos nos refugiar nessas áreas. Nos lembremos que, às vezes, essa desarmonia leva várias encarnações para a gente corrigir. Vamos lembrar disso. No 17º capítulo, nós vemos o grupo se preparando para entrar nas cavernas. Essas cavernas, como nós veremos quando estivermos lendo o livro, é a abertura que leva para as zonas, as áreas tenebrosas do umbral. Nos defrontamos com o conhecimento de um lugar infernal, de escabroso sofrimento, lar de entidades perturbadas ao ponto da insanidade, escravas de si mesmas, presas ao chão, mumificadas, cegas ao lugar que estão, formando grupos afins na loucura e sofrimento. Desse lugar saem as encarnações mais duras, de mais duras provas. Nós, ao lermos o livro, vamos nos defrontar com um cenário pavoroso, de dor, de ignorância imensa. Espíritos que não sabem nem aonde estão, não sabem o que estão passando, não despertaram nem para aquilo que estão sofrendo. No capítulo 18, Velha Afeição, vamos nos emocionar com a ida de André a essas áreas e onde ele encontra o avô. Veja, André já desencarnou, tem 40 anos. O avô dele está lá, no umbral, nas zonas umbralinas mais pesadas. E o avô se encontra em tal condição de cegueira, de ignorância, que ele continua no mesmo quadro quando encarnado. Carrega lodo, terra, barro, lama, e ele vê ouro. Vamos ler com carinho, com atenção. Esse capítulo é muito emocionante, é muito emotivo. Vermos como que a ajuda, mesmo nas regiões mais abissais, mais dantescas, a ajuda vem. Deus, em sua misericórdia, não nos deixa relegados nem nas regiões mais tenebrosas. No penúltimo capítulo, vemos Cipriana erigindo esforços para ajudar um enfermo do Vale das Sombras. O socorro a Cláudio, que é o avô de André, passa um tempo em tratamento na colônia,
E a partir daí, devido ao resgate com o filho de Ismênia, vai renascer como um filho da irmã que ele prejudicou. Essa reconciliação é prova, tanto para ela quanto para ele. Por último, nós temos no lar de Cipriano. Neste momento, nos confrontamos com a organização erigida por Cipriano, e isso lá dentro do umbral, nas áreas mais necessitadas de luz. A imensa casa de socorro mais parecia com um centro de trabalho terrestre. Parece porque seus personagens parecem conosco, são simples, imperfeitos, porque são as pessoas que estão lá, no umbral. Aqui, Cipriana se dedica a levar esperança para aqueles que já despertaram para a autocorreção. Gente, o despertar acontece em todas as áreas, da parte mais tênue do umbral até as partes mais pesadas. Bom, mas agora nós vamos falar de um assunto por demais importante, por demais necessário. O capítulo 3 fala sobre a casa mental. E nesse capítulo a gente vê, Calderaro explica para nós, de uma maneira didática, essa condição da nossa casa mental. É necessário que a gente entenda que nós estamos nesse momento, como encarnados nesse planeta, tendo a oportunidade santificante do aprendizado, a oportunidade santificante de nos reconciliarmos com Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Não é complicado. Nós precisamos de um pouco de boa vontade. Pouco, bem pouco. Já vimos isso no Livro dos Espíritos. No entanto, a gente tem de se lembrar do seguinte: em nosso cérebro, em nós reside a possibilidade de nossa evolução. Então, a evolução é algo interior, não é exterior. O nosso processo de evolução depende de nós. Nós temos, numa alusão a Kardec, ele nos deixa bem à vontade quando ele fala o seguinte, que nós temos hábitos. Esses hábitos, frutos de milhares de encarnações, tecem a nossa conduta. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele simplesmente nos coloca que os hábitos é esteira de reflexos mentais, induzindo-nos constantemente à rotina. Então, quando nos defrontamos aí no passado, como a gente está vendo na nossa casa mental, hábitos e automatismos, a nossa luta é para mudar velhos hábitos. O que seriam velhos hábitos, então? Velhos hábitos é nos deixar levar pela ira por qualquer motivo, nos entristecer por qualquer motivo, nos afligir por qualquer motivo, responder de modo grosseiro por qualquer motivo.
Vamos nos lembrar que todos nós somos chamados a todos os momentos a entendermos o seguinte: temos um conhecimento da lei de Deus. Cada um de nós tem esse conhecimento. Uns, como Chico, tinham um grande conhecimento, uma grande compreensão da lei de Deus. Eu, nem tanto. Nós ainda patinamos nesse quesito. Mas mesmo assim, nós temos um céu e uma terra. E quando nós crescemos na compreensão da lei de Deus, trazemos para perto de nós, para o nosso presente, através do esforço e da vontade. Não podemos nos esquecer que o próprio Emmanuel fala que a vontade é a força soberana da alma. Tudo é possível. Não podemos nos esquecer que Emmanuel também coloca para nós que sem disciplina não há espontaneidade. Como assim? É preciso enveredarmos na vontade de mudar, na disciplina de mudança. Vou fazer isso nesse horário, não vou fazer assim desse jeito, vou escrever isso, vou repetir várias vezes para mim mesmo, vou ler isso aqui várias vezes. Disciplina. Isso é a disciplina no bem. Vocês acham que o Espírito de luz, que faz o bem de maneira tão natural, como Kardec até perguntou, e ele nunca passou pelo que nós passamos agora? Todo espírito nasceu simples e ignorante. Todos foram criados simples e ignorantes. Então, as alturas que passamos foram passadas por eles também. Com a diferença que, através da vontade e do esforço, os ideais superiores que estão no futuro, no nosso superconsciente, vêm para o nosso consciente e começam a fazer parte do nosso presente, do nosso dia a dia, no trabalho constante, no esforço constante de nos melhorarmos, na vigilância constante em não nos tornarmos grosseiros, de não sermos ignorantes. Nas leituras que fiz, tem uma palestra que um colega nosso comenta o seguinte: todo espírita deveria fazer um voto de ser gentil. Gentil. Gentil e educado. Gentil, devia ser partidário da gentileza. Por quê? Porque quando você é gentil, você começa a ser compreensivo. Se você começa a ser compreensivo, você começa a entender por que outra pessoa não consegue ser gentil. Ao compreender por que outra pessoa não consegue ser gentil, você percebe que você também não foi gentil em algum momento. E através desse processo,
de gentilezas, você criará a compaixão com seus irmãos que ainda não descobriram a gentileza. Precisamos trazer para o nosso dia a dia as noções superiores de conduta, para que através do esforço e do trabalho transformemos essas aspirações superiores em hábitos. Vou dar um exemplo para vocês. Um rio segue seu caminho milhões de anos. E nesses milhões de anos, ele corta a terra, fazendo seu caminho. Aí chega o homem. E o homem quer fazer uma hidrelétrica naquele lugar. E o homem desvia o caminho do rio para que ele possa fazer a hidrelétrica. Ele desvia o caminho de um rio. Ele represa um rio. Ele transforma todo aquele manancial de água. Por quê? Vontade. Através da vontade, ele muda o fluxo do rio. Através da vontade, ele faz a barragem. Através da vontade, ele não se deixa levar pela ideia de que não dá para fazer. Lembremos sempre, o nosso padrão mental, as nossas vibrações são energias. O nosso pensamento é energia. E o que é o fluido universal? Maleável pela energia. E daí, milhares de pessoas pensando no bem. E o que acontece com a psicosfera do planeta? Muda. Milhares de pessoas pensando na sovinhez, no egoísmo. E a psicosfera do planeta se adensa. Somos responsáveis não só pelo nosso destino, mas pelo destino de várias pessoas que estão ao nosso redor. Como? Não somos responsáveis? Não! Cada um responde por si mesmo. Você não é só. Nos esquecemos que quando falamos palavra, colocamos reações em movimento. Então, nós alteramos o destino de outras pessoas. Vejam como o exemplo que damos pode ser a maior caridade que fazemos para o nosso próximo. E o nosso próximo encarnado e desencarnado. Meus irmãos, precisamos nos conscientizar de que em nós há milhares de encarnações ditando os nossos hábitos, ditando nossas ações, repetindo incessantemente os mesmos erros. Precisamos trazer para o nosso presente as noções superiores. Precisamos nos conscientizar
de que a ideia de que Jesus nos trouxe de caminhar no bem, ela é passível de ser oferida por nós. Lembremos que ele falou para nós: vós podereis fazer coisas maiores do que eu fiz. Lembremos também do Evangelho, em Apocalipse, nós temos uma passagem onde Jesus nos coloca da seguinte maneira: e eu estou à sua porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. O que isso quer dizer? Gente, olha a nossa casa mental tem uma porta. Essa porta está no presente. Nós podemos abrir ou não essa porta e deixar que Jesus entre em nosso presente, trazendo seus ideais superiores para a nossa vida. Mas é preciso que eu lembre novamente: sem esforço, sem dedicação, sem disciplina, sem trabalho, não há mudança. Não conseguiremos trazer as noções superiores que o Cristo nos trouxe, nos relegou, nos revelou para o nosso presente. É preciso mudar. É preciso disciplina. Nós precisamos compreender que em todas as leituras que fazemos, que faremos, a mensagem da espiritualidade é sempre girante em um único assunto: conheça-se a ti mesmo. Busque compreender-se. Busque elevar seus pensamentos. Mantenha-se vigilante. Seja austero contigo mesmo e seja caridoso com o próximo. Veja bem, com nós mesmos devemos ser austeros. Não sejamos coniventes com os nossos erros, com os hábitos perniciosos que sabemos que temos. Gente, se nós não mudarmos os nossos hábitos de agora, chegaremos na erraticidade e nos veremos nus. E veremos que perdemos uma oportunidade de corrigir pequenas coisas. Porque nós não viemos aqui para corrigir a nossa vida, a nossa existência inteira. Viemos para mudar pequenas coisas. Sabemos disso. Sabemos que precisamos de muita disciplina. Sabemos disso. Então, é preciso que nós pensemos seriamente em nos avaliar de modo consciencioso, de modo austero, e entender que temos coisas a corrigir, aceitar que temos essas coisas a corrigir. Não devemos nos esquecer que os vícios que temos são fantasias. Acreditamos, sinceramente, que determinadas coisas
podem nos fazer felizes. Gente, meus amigos, as coisas deste mundo são deste mundo. Não é aqui que seremos felizes. Aqui é o lugar para nós mostrarmos para nós mesmos que nós, através do burilamento, do nosso burilamento, conseguimos nos desfazer de determinadas emoções que são prejudiciais. Vejamos, todas as emoções nos prendem a este mundo. Todas as emoções nos prendem ao passado. Muito cuidado deve ser tomado com as emoções. Não devemos nos esquecer que neste mundo somos sobressaltados pelas dificuldades de se viver nesse mundo. Precisamos trabalhar, precisamos ter dinheiro, precisamos ter uma condição material para ter uma vida mais confortável. No entanto, devemos nos ater a não sermos escravizados por esse desejo. Devemos viver a vida em sonância com o que temos de melhor em nós. Temos em nós a centelha divina, que é o nosso consciente, nosso superconsciente. Sejamos, então, parceiros desta vida no nosso trabalho incansável no bem. Vamos pensar por um momento que nós estamos neste mundo imbuídos da boa vontade de trazer para o nosso dia a dia as mensagens que o Criador nos deixou. E vamos fazer dessas mensagens um hábito, o hábito da leitura, o hábito do estudo, o hábito da reflexão. Vamos nos conscientizar de que temos débitos, mas não são impagáveis. Que nós temos coisas a aprender e a resgatar, mas são possíveis de serem resgatadas. Mas precisamos aprender a reconhecer em nós os problemas que nós precisamos superar. Somos imperfeitos a caminho da perfeição. Para isso, precisamos trazer as coisas que estão no alto para nós. Vamos nos manter firmes, conscientes de que nós podemos fazer melhor. Sempre podemos fazer melhor. Bom, meus amigos, eu só posso agradecer a vocês por estarem aqui comigo todo esse tempo, acompanhando o estudante discorrer sobre esse assunto.
que é extremamente revelador. Peço a vocês com carinho que leiam os livros de André. Eles trazem uma compreensão melhor do trabalho que a espiritualidade tem junto a nós, de como que nós nos perdemos, podemos nos perder nos vícios, nas fantasias dos vícios. Peço a vocês, com atenção, que não desanimem nas leituras, porque às vezes elas são duras, a compreensão é dura. Mas é dura porque elas se encaixam em nós com perfeição. E não acreditamos que foi escrito para nós, de tanto que encaixa. Muito obrigado por estarem conosco. Não se esqueçam de se inscreverem. Vamos fazer um esforço no sentido de ajudar o nosso grupo aqui de Pirapora a se tornar o difusor dessa nossa doutrina. Muito obrigado por estarem conosco. Vamos fazer nossa oração de encerramento, agradecendo a Deus e a espiritualidade superior por permitir que estivéssemos aqui juntos, nesse momento maravilhoso. Muito obrigado. Senhor, meu Deus, Pai misericórdia justo, obrigado, Senhor, pelo momento esclarecedor, pela ajuda, Pai, em nosso processo de caminhada. Permita, Senhor, que a espiritualidade de luz nos ilumine em nossos dias, enternecendo nossos corações na caminhada, insuflando-nos, Pai, o desejo do trabalho, tornando-nos, Pai, robustos em nossa caminhada junto a vós. Que a vossa luz esteja sempre conosco. Que assim seja. Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz do nosso Senhor esteja convosco.